Os números são alarmantes. Mais de 21 milhões de brasileiras com 16 anos ou mais garantem ter sofrido algum tipo de violência entre março de 2024 e março deste ano, segundo aponta a pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Outro dado preocupante do levantamento é que cônjuges, companheiros ou namorados foram responsáveis por 40% dos casos de violência. E a lista de ataques é extensa: espancamento, ofensas verbais e psicológicas, agressão física, ameaças de agressão, perseguição, lesão, ameaça com faca ou arma de fogo e divulgação de fotos ou vídeos íntimos. Quanto ao perfil das vítimas, uma triste constatação para o recorte racial. A maioria eram negras e tinham entre 25 e 44 anos. Mudar este cenário não é tarefa fácil, mas algumas iniciativas têm ganhado destaque por encarar o problema de frente e promover ações de mobilização, prevenção e fortalecimento da rede de proteção às mulheres, como a campanha Agosto Lilás, que neste ano destaca que a violência pode ser evitada e reforça que a Lei Maria da Penha salva vidas. Olá, eu sou o Jeremias Gomes e este é o Parlamento Aberto. Hoje o tema é Agosto Lilás, o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Olha só, em 2023, mais de 1.400 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. E a cada minuto, uma mulher é agredida no país. A Lei Maria da Penha já completou 19 anos e é um dos principais mecanismos de proteção. Mas a violência não é apenas física, ela pode ser psicológica, moral, sexual e patrimonial. No programa de hoje, você vai entender como identificar os sinais de um relacionamento abusivo, quais caminhos de denúncia existem e como romper o ciclo de violência. Para falar sobre isso, eu recebo agora a deputada Damares Moura e também a neurocientista Rosana Alves. Já estão aqui com a gente. Deputada, que prazer receber a senhora aqui mais uma vez. Bem, eu quero agradecer. Essas oportunidades são ricas, Jeremias. E são, a meu ver, solenes, porque nós estamos tratando de um tema que é tão desafiador e é um mal social tão doloroso e que nós precisamos falar muito mais e agir em favor, inclusive, de pessoas que já perderam a sua condição de reagir. Então, eu quero agradecer, cumprimentar a TV Alesp, por essa oportunidade especial que nos é dada hoje, no mês do Agosto Lilás. Muito bem. Bom, a doutora Damares Moura, muita gente já conhece, é deputada, advogada, já atuou muitos anos numa comissão na Ordem dos Advogados. Agora eu vou pedir para a doutora Rosana se apresentar melhor para a gente, que é uma das neurocientistas mais conceituadas do país. A gente até brincava aqui, neurocientista raiz, né? Por favor, seja bem-vinda. Fala um pouquinho do currículo da senhora e como é que a senhora se aproximou desse tema. Prazer todo meu estar aqui, Jeremias, com toda a nossa audiência. Eu sou a doutora Rosana Alves, neurocientista, sou formada, minha graduação é em psicologia, mas fiz mestrado, doutorado e 3 pós-doutorados em neurociência, quase 30 anos de carreira. E este assunto me alcança porque ele é um assunto social relevante, principalmente porque nós podemos atuar na prevenção e também no combate daquilo que destrói as pessoas, destrói as famílias. Então, honra minha estar aqui com vocês e com Jeremias para falar de assunto tão relevante. Eu já vou voltar com a deputada, mas eu queria, acho que é uma curiosidade de muita gente, a senhora estuda o cérebro humano, a neurociência, né? Essa questão da violência são tantas, né? A violência sexual, a patrimonial também, que é importante. Como é que isso atua no cérebro de uma mulher e as marcas que ela deixa? Quanto mais jovem for aquele que é alcançado pela violência, maiores e mais significativas podem ser as marcas. Nós dizemos que uma criança, quando passa por uma violência doméstica, e olha, a violência doméstica ela vai desde o abandono, deixar essa criança sozinha, até mesmo a negligência para tomar as vacinas. Então, tudo aquilo que você faz, que afeta o neurodesenvolvimento, como este cérebro vai se desenvolver, é considerado violência. E claro, aquilo que vai afetar o neurodesenvolvimento pode deixar marcas irreversíveis para toda a vida. 2 ou mais violências combinadas na infância
podem inclusive levar ao desenvolvimento de transtornos da personalidade, como o transtorno borderline nas mulheres. E não se enganem, enquanto nas meninas o maior efeito no cérebro é a violência ou abuso sexual, dos meninos ainda é a negligência. Então você que é pai e é mãe, também pense nisso, não é apenas proteger uma criança de um abuso sexual, de uma violência física, mas não cuidar dessa criança direitinho ou chamá-la de adjetivos que nós sabemos que são aqueles que machucam, que colocam no lugar de inferioridade, também pode deixar marcas neste cérebro e dos meninos levar a uma diminuição do olhar para si como alguém de respeito. E este autoconhecimento, ou seja, quem eu sou, pode ficar comprometido por toda a vida e muitos outros efeitos, como, por exemplo, diminuição na capacidade de ser imunizado com uma vacina. Então, o alcance, infelizmente, é amplo e por isso que é um assunto super urgente, Jeremias. Urgente e profundo. Depois queria que a senhora voltasse para falar dessa linguagem de violência, né? A gente viu já palestras aqui na casa falando que, às vezes, a pessoa tem uma linguagem violenta dentro de casa e, assim, é o único jeito que ela sabe se comunicar. Isso acho que é importante a gente detalhar. Mas, doutora Damares, fique à vontade se a senhora quiser complementar. Eu queria falar um pouquinho do Agosto Lilás, acompanhe suas redes sociais. Muita atividade, mobilização. Ela foi criada para... por causa da Lei Maria da Penha, para ela aprimorar e ser lembrada, né? O Agosto Lilás, o Brasil tem marcado através de cores e eu fico tão... É frustrante que nós tenhamos, não é, que dar uma cor ao mês para chamar a atenção das pessoas a respeito de um problema social. Então, a gente tem o Setembro Amarelo, que faz o enfrentamento da questão do suicídio, que é crescente no país. E tivemos o Maio Laranja, recentemente, para trabalhar a questão do abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Tem o Junho Lilás, que é a violência contra o idoso, e agora o Agosto Lilás, a violência contra a mulher. Mas, de qualquer forma, Jeremias, é importante dizer que este mês é marcado por ser o aniversário da Lei Maria da Penha, que foi sancionada no dia 7 de agosto do ano de 2006 e, portanto, o ano que vem essa lei completa 20 anos, não é? E é considerada pela Organização das Nações Unidas a terceira legislação de proteção à mulher mais moderna do mundo. Portanto, é uma conquista muito especial para as mulheres e, por outro lado, a Lei Maria da Penha, ela só foi um freio social para a violência contra a mulher nos 2 anos seguintes à sua sanção. A partir destes 2 anos, a escalada da violência contra a mulher, Jeremias, ela continua crescente. A gente tem números, e você já trouxe alguns, não é? E eu posso trazer outros aqui, não é? A cada 6 horas no Brasil, uma mulher é morta. Então, ela é morta porque ela é mulher. Sim. Esse é o desafio, não é? E foi preciso, no ano de 2015, que o Código Penal brasileiro, que é super, Jeremias, ultrapassado e carece de urgente reforma, falava disso com a doutora Rosana numa live que fizemos sobre o quanto o Código Penal brasileiro ele é ultrapassado e ele não consegue fazer o enfrentamento adequado das violências, não é? Mas foi preciso, no ano de 2015, uma alteração do Código Penal brasileiro para criar um tipo penal. Isso é triste. Eu falo com tristeza, porque nós tivemos que criar um tipo penal, não é, adicionado às outras práticas criminosas para descrever a conduta de matar uma mulher. Hoje nós temos o feminicídio, né? Hoje nós temos o feminicídio, né? E por que foi preciso criar esse tipo penal? Para tentar refrear a escalada da violência contra a mulher e trazer um novo sentimento de não impunidade. As penas para o feminicídio, elas são superiores às penas do homicídio. Então, quem mata uma mulher, ele pode cumprir penas de restrição de liberdade que variam entre 20 a 40 anos. Isso vai depender
dos agravantes e atenuantes da pena, e é o juiz quem vai fixar a pena conforme estas variáveis, não é? Então, o agosto lilás vem para chamar a atenção das pessoas a respeito da violência contra a mulher e a conscientização que todos temos que ter, inclusive este trabalho que a doutora Rosana acabou de mencionar, que precisa ser feito, Jeremias, com crianças e adolescentes, tem que ser a partir da mais tenra idade. Essa consciência do respeito mútuo, do valor que as mulheres têm, que é exatamente igual ao valor que os homens têm. E esse é um trabalho educativo e não tem jeito, tudo passa pela educação. Sim. Quer completar? Fica à Quero. vontade. E quando nós falamos, por que este olhar para a violência contra a mulher? Claro que qualquer tipo de violência precisa ser combatida, todas elas são importantes, mas quando nós olhamos, por exemplo, uma mulher que sofre violência durante a gestação, se ela estiver a partir do 3º mês de gestação, as consequências daquela violência que ela sofreu pode alterar o jeito dos genes dela funcionarem. E isso chama epigenética. Esta alteração nos genes dela pode ser transmitida para esta bebê, se for menina, Olha só, para os seus óvulos. olha só. E esta alteração que foi provocada durante a gravidez pode chegar até a 4ª geração. Isso nós temos marcadores genéticos para mostrar isso. Então, quando eu tenho uma mulher passando por uma violência doméstica, esta violência pode alcançar a bisneta dela. Entendem? E quando nós falamos dessa alteração, isso é muito importante você entender. Quando nós falamos desta alteração, nós estamos falando de alterações que vão além de uma maior vulnerabilidade para depressão, ansiedade, mas também de um estresse crônico que adoece todo este corpo, vulnerabilizando a ter, por exemplo, casos complicados de câncer e também de alteração de hormônios extremamente importantes, que num outro momento nós podemos falar deles mais detalhadamente. Esta incapacidade, sabe, de olhar para uma situação e tratar dela com tranquilidade. Por exemplo, a facilidade para assustar-se. Sabia disso, Jeremias? Não. Mulheres que passam por uma violência doméstica ou foram alcançados por esta violência porque a avó sofreu violência, ela pode ser uma pessoa que se assusta com mais facilidade. Então chegou alguém, que susto. Como é que isso é trabalhado no cérebro? A senhora que estuda o cérebro. Eu me lembro de ver uma pesquisa uma vez, você coloca uma pulga dentro de um copo, tampa, ela pula, depois de algumas vezes ela não, você tira até para não pular mais. É claro que a gente não vai comparar o cérebro de uma pulga com o ser humano, mas para equiparar, assim, você vai vivendo aquele relacionamento abusivo. O cérebro, ele tem algum tipo de transformação que ele fica... Porque você vive num ambiente que, assim, a mesma pessoa que às vezes te dá amor também te dá a agressão. Como é que é isso trabalhado na cabeça da mulher? Porque às vezes ela demora para ela sair desse relacionamento abusivo. Um dos motivos pode ser o desamparo aprendido. O que é o desamparo aprendido? A gente faz muito disso em laboratório, né, com ratos, e nós utilizamos o rato porque ele tem aspectos no cérebro muito parecidos com os nossos. A gente pode testar medicamentos, alguns comportamentos. E o que é o desamparo aprendido? Quando nós colocamos o indivíduo num ambiente aversivo, como, por exemplo, a pulga que não pode fugir. É um rato que ele está num lugar e ele não acha uma rota para sair. O elefante que se amarra a perna dele uma vez, ele não vai mais embora. Exatamente. O que é isso? Ele tenta sair daquela condição, que é aversiva, e ele desiste porque, independente do que ele faça, ele não se livra daquilo que o machuca, que o tolhe. Então, chega um momento que ele desiste. Isso é o desamparo aprendido. Ele não vai mais utilizar a sua energia para tentar encontrar estratégias ou rotas para se livrar daquela condição, porque ele já aprendeu que não adianta agir, que o meio não muda. Entendi. Daí o trabalho multidisciplinar, atendimento psicológico é importante. Aliás, nesse sentido, deputada, a senhora citou a Lei Maria da Penha, o atendimento numa delegacia ele é muito importante, né? A gente está evoluindo nessa questão do bom atendimento. A gente no estado de São Paulo tem as delegacias de mulher, mas sempre é bom capacitar ao máximo,
Porque é um momento crucial quando ela chega na delegacia, né? Inclusive, Jeremias, respondendo essa pergunta, isso é desafiador. Não é? O atendimento à mulher vítima de violência, o acolhimento inicial, quando ela chega, não é, para promover uma denúncia, ele pode ser determinante, inclusive para ela estar encorajada a avançar na denúncia e a romper o ciclo ou desencorajá-la, voltar para casa, retomar as vivências violentas e muitas delas são mortas. Eu propus um projeto de lei que está tramitando na casa exatamente para que nós encontremos um caminho, para que quando esta mulher chegue a uma delegacia de polícia para denunciar, ela seja atendida de forma adequada. E aí alguém fala, mas qual a diferença que tem? Não é? Por que a mulher tem que ser atendida, a mulher vítima de violência tem que ser atendida de forma diferenciada das outras pessoas que procuram uma delegacia? É que ela carrega consigo, e eu falo isso também das unidades de saúde, aliás, a mulher procura primeiro a unidade de saúde. A mulher vítima de violência, estatisticamente, ela não procura primeiro a delegacia, ela procura a unidade de saúde. E as unidades de saúde tratam aquela violência na vala comum de qualquer outro doente. Mas por que tem que ser tratado diferente? Porque, por exemplo, na unidade de saúde, ela chega com duas dores. Ela chega com a dor física e ela procura uma unidade de saúde quando a violência violou a integridade física dela. Senão ela não vai procurar. Ela chega com a dor física e ela chega com uma dor emocional que pode ser, inclusive, muito maior do que a dor física. A importância dos nossos agentes de saúde e de segurança pública acolher esta mulher, não é? Até para que ela dê seguimento, não é, a um inquérito policial, a uma ação judicial, porque este agressor, não é? Se ele não responder e não for responsabilizado pelo crime que praticou, ele vai praticar com outra pessoa. Sim. O que nós precisamos fazer, é claro que aí, se a gente começar a falar do atendimento ao agressor, que é uma outra vertente da situação, é outra dimensão da violência doméstica, é você trabalhar o agressor. Mas isso dá um outro programa. Sim, a gente já fez programa sobre isso, é bem interessante também. É bem interessante. Mas nós estamos trazendo aqui agora a responsabilização de quem praticou o crime. Agora, nesse sentido... E Rô, pois não. Só concluindo, e quando eu falo do tratamento ou do atendimento ao agressor, é sem prejuízo da responsabilização. Nós não podemos tratar o agressor sem responsabilizá-lo. Não é? Porque isto promove um ambiente de impunidade. Nós não podemos ter uma percepção de impunidade. A percepção de impunidade, ela encoraja a prática criminosa. Acho que eu falei muita coisa aqui, mas para dizer a importância de quem está na ponta, na unidade de saúde ou nas delegacias de polícia, com uma capacitação adequada, e eu tenho um projeto de lei tramitando para fazer um atendimento qualificado e uma escuta qualificada dessa mulher e de outras vítimas de violência doméstica. Não, eu perguntei isso porque realmente isso é extremamente recorrente. A gente tem mais 1 minuto e meio antes do intervalo, acho que é isso, mas eu vou passar a palavra para a doutora Rosana para complementar. Tão interessante essa ideia, essa proposta dessa escuta diferente quando a mulher procura, porque, na verdade, a violência ela é mantida pelo discurso que se aprende desde a infância, que é cultural, que é familiar. A mulher precisa aprender a escutar outras vozes. Então, o agressor, que é aquele que diz que ama e também machuca, ele faz isso por meio de discurso. Um discurso que convence e um discurso que faz sentido para essa mulher. E nós precisamos ajudar a mudar esse discurso. E um deles, Jeremias, ensinando a essas mulheres o que de fato significa dizer não. Que nós aprendemos diferente na nossa cultura. Essa é uma ideia minha. Depois de ouvir tantas mulheres, de tanto estar com elas, nós precisamos aprender a dizer não. E o não, nós carregamos muito na nossa cultura, que é o lugar do vazio, do não estar à disposição ao perdão, não estar à disposição a ajudar alguém. Mas nós precisamos pensar quais os sims
que o meu não carrega. Isso para mim é libertador. Então, assim, quando eu falo não para este homem que me machuca, eu estou dizendo sim para a saúde mental dos meus filhos, eu estou dizendo sim para uma boa noite de descanso que eu tenho direito. Então, este lugar de escuta é extremamente importante, porque nós somos moldados pelas falas que chegam até nós. E este cérebro é moldado pelas falas. É tanto que a violência verbal, ela pode provocar, claro, nós estamos falando de níveis de violência, mas se nós pudéssemos equiparar a violência verbal, ela traz mais prejuízos para o cérebro do que a violência física, por exemplo, de um espancamento. Então, é algo bem importante nós pensarmos nesse discurso. É bem profundo. A gente vai para um rápido intervalo e na volta eu vou mostrar livros interessantes aqui da doutora Rosana, que a gente não mostrou ainda, publicações dela, aí vocês podem acompanhá-las nas redes sociais. E a gente vai falar um pouco da definição dessa violência também, porque já tem 19 anos aí da Lei Maria da Penha, mas será que todo mundo sabe o que é na prática uma violência sexual, uma violência patrimonial? Existe todo esse leque, a gente precisa aprender sempre. Eu volto já. Estamos de volta no Parlamento Aberto, recebendo aqui as nossas convidadas. Vou voltar aqui com a doutora Damares Moura, que está falando aí sobre Agosto Lilás, né? Muitas atividades, deputado, eu tenho acompanhado as suas redes sociais, tem muita coisa, né? Aqui na Lesp também, fala pra gente, atualiza a gente. Eu participo de uma campanha, Jeremias, que é uma campanha que ocorre em toda a América do Sul, chama-se Rompendo o Silêncio nos países de língua hispana, Quebrando o Silêncio no Brasil. Né? Ela existe há 22 anos, é uma campanha da Igreja Adventista, ela não tem caráter religioso, mas é de utilidade pública. Foi na Paulista? Foi na Paulista. É recente, eu vi, eu estava... Sábado passado. Muita gente, Tínhamos ali talvez 10 mil pessoas, não é? E eu pude, no ano de 2019, propor uma legislação que incluísse a campanha Quebrando o Silêncio no calendário de São Paulo. Por quê? Porque o maior obstáculo para se combater violência doméstica contra qualquer ente familiar, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoa com deficiência, é o silêncio da vítima. Nada nos desafia mais, Jeremias, do que encorajar pessoas a romperem o silêncio. Então, eu faço parte e apoio a campanha, assim como a doutora Rosana, há muitos anos. Então, nós estamos bastante envolvidas com palestras, com rodas de conversa, com seminários, simpósios e com caminhadas de conscientização, porque ao incluir a campanha no calendário de São Paulo, o objetivo é exatamente chamar a atenção das pessoas para a importância da denúncia. Nenhuma vítima vai receber ajuda se ela não contar. Não é? A própria autoridade policial, e eu falo muito, por exemplo, com esses programas de patrulhas Maria da Penha, não é? E as policiais contam, porque elas são qualificadas para fazer esse atendimento. Quantas delas percorrem uma rua onde está ocorrendo uma violência dentro de casa e a vítima não é atendida? Por quê? Porque o silêncio impede que as pessoas acessem a ajuda e a assistência. Então, eu estou bastante envolvida neste mês, a doutora Rosana também, com as ações, principalmente da campanha Quebrando o Silêncio, mas essa atuação ela é permanente, não é? Porque eu tenho um atendimento voluntário a mulheres vítimas de violência. Então, não é diário este atendimento, mas ele é recorrente. Entendi. Porque se eu disser que é diário, talvez eu não estaria trazendo um dado fidedigno, mas é recorrente. Eu atendo mulheres vítimas de violência. E qual que é a demanda? O que elas apresentam principalmente para a senhora? Aí a gente aproveita para esclarecer. A violência física, emocional, patrimonial também. Eu acho que a violência, não sei se a doutora Rosana, na verdade eu a chamo de Rô, porque é uma amiga, e eu estou super tentada aqui a falar Rô. Não é? A demanda maior, me parece, hoje, é a violência psicológica. Né? Porque a violência física, ela é facilmente comprovada. A violência psicológica nos desafia, porque inclusive, Jeremias, olha que coisa séria.
Até 2021, quando nós tivemos uma nova alteração do Código Penal brasileiro, para reconhecer a violência psicológica, nós não reconhecíamos no nosso ordenamento jurídico a violência psicológica. É a mais importante ou das mais importantes. Isso. Foi preciso uma lei que também alterasse o Código Penal para dizer violência psicológica existe. Ela precisa ser considerada, não é? Então, as mulheres chegavam a uma delegacia de polícia, eu sofri violência psicológica, mas a senhora tem prova? Mas como é que você prova uma violência que é determinada pelo seu caráter subjetivo? E dificilmente uma violência ela vem sozinha. Exatamente. Para que alguém me corrija, doutora, se lá no jurídico é diferente, mas nós, quando falamos de uma violência física, ao menos que ela seja muito pontual, alguém que encontrou alguém na rua e cometeu essa violência, ela tem um psicológico envolvido. Exatamente. É alguém que sabe que tem um domínio sobre a vítima e que tem uma argumentação que justifique a continuidade daquela vítima na companhia de quem é o agressor. Então, dificilmente a gente vai ter uma violência física separada dessa emocional, dessa que subjuga, dessa que controla e que convence o outro, na maioria das vezes, que o problema está na vítima. Se ela não usasse essa roupa, se ela não tivesse falado isso, se ela não tivesse rejeitado aquela situação, o agressor não teria se manifestado de forma tão violenta. E a gente fala aqui, doutora Rosana, queria complementar? Eu estou dizendo, olha a dificuldade que nós tínhamos até o ano de 2021, portanto, nós estamos falando de algo recentíssimo, para que as mulheres conseguissem convencer a autoridade policial de que elas estavam ou estão sendo vítimas de um crime, que é a violência psicológica, não é? Agora, o que essa alteração do Código Penal trouxe de positivo? Porque ao a mulher dizer, eu sofro violência psicológica, ela não pode receber como resposta, onde estão as provas? Não é? A palavra dela. Olha a importância, Jeremias. A palavra da mulher agora, ela é considerada como prova. Naturalmente, que se ela tiver outros elementos que fortaleçam a prova, WhatsApps ou testemunhas, não é? Enfim, outra forma de comprovar, tanto melhor. Mas se ela não tiver, inclusive eu defendo, não é que um inquérito policial a respeito de uma violência psicológica, ele seja adicionado a ele um laudo psicológico. Isso é possível fazer, eu já atuei em casos em que nós destacamos um psicólogo para que produzisse este laudo, não é? E fortalecesse esta prova para dizer, esta mulher ou esta criança ou este adolescente, efetivamente, ele tem as marcas da violência psicológica, ele apresenta os sintomas e são claros, não é? Eu falei até com força sobre este assunto, porque é uma luta nossa, não é? Comprovar a violência psicológica, agora não tem que buscar esta prova, a palavra da mulher, ela não vai a uma delegacia fazer um boletim de ocorrência de uma violência psicológica se ela efetivamente não sofre. Claro, entendi. Agora, doutora Rosana, como que sempre fala do binômio punição, mas também educação. Como é que se conversa isso dentro de casa? Às vezes a mulher, nem ela entende que ela está sofrendo. A busca de conversa, ela pode ser dentro de casa? Tem que se procurar alguém de fora, um psicólogo também? As duas ajudas, elas são super importantes. Faltando uma, por exemplo, a da família, o psicólogo vai ocupar este lugar como único agente ali para ajudar. Mas era super importante. Primeiro, Jeremias, eu gosto muito de pensar que nós precisamos definir que o outro tem direito a uma identidade. Quem eu sou? A sexualidade, por exemplo, e quando nós pensamos em abuso sexual, essa violência contra a mulher, é como eu me reconheço como indivíduo e a partir da forma que eu me reconheço, eu me comporto em sociedade. Então, olha, a minha identidade, e dentro dessa identidade nós falamos que a sexualidade ela é muito além de um ato sexual, é como eu me reconheço como indivíduo e me comporto a partir deste autoconhecimento. O que nós precisamos sempre é dizer para essa criança, para este adolescente e para esta mulher também, que já é um adulto, o quão importante ela é e quanto ela tem direitos e deveres.
o quanto ela tem direito à integridade física, patrimonial, emocional. E como nós fazemos isso? No dia a dia. Não adianta eu dizer assim, contra o meu filho, ninguém pode fazer nada, eu vou proteger unhas e dentes. Escuto isso muito de pais. Ah, se eu souber que alguém tentou uma violência sexual contra a minha filha, eu vou lá e eu mato esse homem. Só que essa criança não gosta de tomate. E ela vai à casa de alguém, e lá quando ela está na casa de alguém, ela não gosta do tomate e o pai fala assim, vai comer sim, para sua tia não ficar chateada. Será que ela precisa mesmo comer esse tomate? Ela não gosta que faça nela cócegas. Ou no começo ela gosta, eu gosto muito desse exemplo. A cócega é um exemplo de como a gente coloca limite nas relações. A criança gosta de cócegas. Chega um tio, começa a fazer cócegas nela, ela se diverte. Só que chega uma hora que as cócegas incomodam. E ela fala assim, para tio. Ela escuta lá assim, lá mãe, deixa de ser chata. Seu tio só está brincando com você, até agora você estava gostando. O tio gosta de brincar com você. Ela não foi respeitada no limite que ela tentou colocar. Quando ela estiver numa situação de abuso, agora eu vou falar do sexual, ela também vai pensar assim, no começo, dependendo da situação, eu gostava. O tio está se divertindo, a minha mãe já disse para eu parar de ser chata. Então, quando nós defendemos o direito do outro, a integridade do outro, a individualidade, nós estamos já começando a fazer uma proteção contra qualquer tipo de violência. Porque eu ensino, quando eu tenho esse equilíbrio, eu estou ensinando tanto os meus direitos quanto os meus deveres. Então eu tenho que respeitar o que o outro quer e o que o outro não quer. Alguém aperta o braço, nossa, doeu. Doeu nada, eu nem apertei direito. Mas se doeu para mim, eu tenho o direito de dizer que doeu e pedir para parar. Nossa, eu não gosto quando você fala que as baixinhas são esquisitas. Nossa, mas isso não é muita coisa? Ah, só estou brincando com você, mas se me machucou, eu tenho direito. E precisa maturidade para saber ouvir também quando alguém fala pare e você não se sente ofendido. Não é o limite, né? É o limite. Mas isso é difícil, porque essas coisas de cultura, preconceito, né, deputado? Eu sempre lembro aqui, se você voltar lá no tempo de Cristo, a mulher foi apedrejada. Se você pegar algumas décadas aqui, acho que não tem 10 anos isso, uma mulher foi apedrejada porque foi confundida na rede social. Então, esse campo a gente evolui muito lentamente. Em tecnologia, a gente avança com tudo. Mas no campo de preconceito, de tratar com ele, é difícil. E esse não tem que ser... A gente tem que aprender, todos nós, né? Quando o outro diz não, né? Sim. Isso é muito relevante. A gente mencionou aqui a Lei Maria da Penha e ela é muito conceitual, né? Os tipos de violência. Embora uma violência, em geral, não vem sozinha, é sempre um pacote, mas é tão importante as mulheres entenderem o que determina esta ou aquela violência. Sim. Nós estamos nos debruçando aqui muito sobre a violência psicológica, não é? Falamos também da violência sexual e física, né? Mas tem uma violência, Jeremias, que é a violência moral. E aí, talvez tenha um pouco de relação com esta liberdade, não é, da mulher preservar a sua moral pessoal. Não é? Todos nós temos uma moral pessoal. O direito trata muito da ética e trata muito da moral. A moral é um bem jurídico, Jeremias. Então, a gente está falando da questão sexual, da questão física, psicológica e patrimonial, mas a moral é um bem jurídico, que, inclusive, o direito, ele resguarda e ele garante. Não é a minha moral, por isso que existem os crimes contra a moral, que são as calúnias, as difamações, as injúrias, não é? A nossa legislação penal tipifica estes crimes, que são crimes contra a moral. E você sabe que, e Rosana sabe bem disso também, um dos crimes, uma das violências mais praticadas contra as mulheres é a violência moral. É imputar a ela o que ela não fez. Humilhação também, né, para dizer popularmente. Sim, também. Então, veja, acho que aquela célebre frase assim,
Você, talvez, uma das coisas que mais fere a mulher. Você tem outro. Essa é uma forma de ofender a moral pessoal da mulher. Não é? É imputar a ela uma prática que ela não... Isso não ocorreu. Não é? Ou então, violar a moral familiar da mulher. Às vezes não é contra a moral dela propriamente dita, mas é contra a moral do pai, a moral da mãe. Isso é violência contra a mulher. Quando você ofende, né, o conjunto de valores morais daquela mulher, incluindo os da família, isso é violência moral. E a Lei Maria da Penha, Jeremias, tipifica essa conduta. Lá no artigo 17 estão as 5 violências descritas: a física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a violência moral. E é muito bom a gente falar em algum momento aqui sobre as medidas protetivas, tá? Que é um caminho que a mulher precisa trilhar para ela obter e garantir proteção. Mas então já falei, já que eu fiquei curioso. Você quer que eu fale? Então vamos lá. Protetivas. A partir do artigo 25 da Lei Maria da Penha, é um rol extenso de medidas protetivas, não é? Mas se eu pudesse resumi-las, eu traria a principal medida protetiva da Lei Maria da Penha, é o afastamento do agressor, da vítima. E o Estado de São Paulo agora, Rô, tem o boletim eletrônico. A mulher não precisa, se não desejar, ela pode fazer o boletim de ocorrência do seu celular. Lá ele é autoexplicativo, o formulário, lá tem um ícone que ela vai marcar violência doméstica e ela pode descrever num campo a violência que ela está sofrendo e pedir a medida protetiva. Né? A medida protetiva, ela precisa ser analisada em 48 horas, assim diz a Lei Maria da Penha. O delegado de polícia avalia o grau de risco que a vítima está exposta e ele então define, é necessário esta medida protetiva. A mais radical é, de fato, o afastamento do agressor da vítima e aí ele pede em 48 horas a um juiz, que é quem vai determinar a medida protetiva, não é? O cumprimento precisa ser imediato e o juiz fixa, inclusive, a distância que o agressor tem que ficar da mulher, dos seus filhos, quando ela tem filhos, do seu trabalho, quando ela vai trabalhar, não é? Para que ele não a procure, porque às vezes ele não vai para casa. A justiça tira o agressor de casa, mas ele vai para o trabalho da mulher. Não é? E essa importunação ou essa garantia de medida protetiva abrange todos os espaços de convivência humana que ela frequenta. Agora, a senhora falou na denúncia, nós temos o Disque 100, né? O Disque 100 é para criança e adolescente e pessoa idosa ou pessoa com deficiência. A mulher tem um número exclusivo, que é 180. 180. Então, é uma ligação gratuita e anônima. O anonimato é garantido no 180. E tem um outro e-mail que pouco se divulga, Jeremias. Eu queria divulgar aqui. Vamos falar. Não é? SaferNet é uma entidade ligada a uma rede, a rede internacional INHOPE. Essa rede mapeia a violência, a vida nos países que têm dados consolidados, nem todos têm, tá? SaferNet é um canal de denúncia também, mas muito relacionado à violência sexual. E trabalha em parceria com o Ministério Público Federal brasileiro. E o e-mail é, posso falar? Claro, pode falar. comunicação@safernet.org.br. Repetindo, comunicação@safernet.org.br. E você também pode garantir o anonimato por meio desse canal de denúncia. Safer é S-A-F-E-R, né? Eu fiz uma... E eles são... Tem muito, eu acho que eu já fiz... Safer. Entendi. Já fiz entrevista com eles, eu acho que há uns 20 anos. Agora já Olha aí. Porque eles têm um trabalho, isso há décadas, né? Isso. Extremamente importante. Bom, eu queria continuar falando um pouquinho de saúde mental aqui, aproveitar a doutora Rosana, para a gente entender um pouquinho esses sintomas mais comuns
das mulheres, como que a violência interfere na produtividade profissional, né? Se existe ligação entre violência e doença física. A gente vai saber de tudo isso depois do intervalo, porque o assunto é muito interessante e a gente vai aproveitar a doutora Rosana também para tirar essas dúvidas. Eu volto já já. Estamos de volta aqui no Parlamento Aberto, conversando com a atividade parlamentar, no Parlamento Aberto, para você saber o que está fazendo o seu parlamentar, o seu deputado. São tantas as iniciativas nas comissões, nas frentes parlamentares, recebendo a população. Então a gente está trazendo aqui hoje a deputada Damaris Moura, que está falando aqui sobre violência doméstica, Agosto Lilás, e também a convidada dela, a neurocientista Rosana Alves, a quem a gente agradece novamente aqui nessa conversa tão boa. Deputada, vamos falar um pouquinho também a gente já falou bastante nos primeiros blocos aí, conceituando a lei, falar do protocolo Não Se Cale, que é uma lei da sua iniciativa e que é uma lei que está dando certo. Eu já vi por aí que está tendo ressonância, mas explica para a população o que seria. É que nós no Brasil não tínhamos um protocolo de atendimento e de assistência a mulheres em situação de risco em estabelecimentos comerciais, notadamente bares, restaurantes e casas noturnas, onde já temos, e você sabe, diversos casos de mulheres que sofreram violência no interior desses estabelecimentos, ou no banheiro, ou mesmo no ambiente de convivência, não é? E elas tiveram que sozinhas resolver, não é? Tomar um transporte e ir à delegacia. Bem, há países do mundo, por exemplo, talvez o caso mais clássico seja o da Espanha, em que um jogador famoso, não é, se envolveu num caso de violência sexual no interior de uma casa noturna, e lá foi um exemplo didático de um país que tem um protocolo de atendimento e de assistência, porque as pessoas que trabalham nesses estabelecimentos são capacitadas para fazer o atendimento. Nós não tínhamos no Brasil. Então, propusemos uma lei para criar exatamente este protocolo. Portanto, hoje em São Paulo, a lei está aprovada, bares, restaurantes e casas noturnas precisam informar por meio de uma placa afixada na sua parede em local visível, para que as mulheres saibam que aquele estabelecimento presta assistência às mulheres em situação de risco. E o governador Tarcísio, ao regulamentar por meio de decreto, ele então cria no decreto o protocolo Não Se Cale, que trouxe adicionalmente um selo para o estabelecimento amigo da mulher, não é? E claro que os estabelecimentos, isso é um prestígio para o estabelecimento receber este selo. E mais, e cria um treinamento ou um curso de formação de garçons. Milhares já foram capacitados para que eles sejam estes agentes de atendimento e de assistência às mulheres vítimas de violência. Como é que o garçom pode ajudar? Eu lembro de ter lido esta lei e falava alguma coisa de chamar um carro, uma coisa, o atendimento. Como é que esse profissional pode ajudar? O protocolo impõe que ele, ao tomar conhecimento, a menos que ele não tome, não é? Mas se ele toma conhecimento, ele precisa tomar providências imediatas, seja comunicando o fato à autoridade policial para que compareça ao local, proceda à colheita de provas, porque se a autoridade policial não chega, muitas provas perecem, como os de crime sexual. Não é? Então, seja para comunicar o fato à autoridade policial, seja para chamar um atendimento médico, uma ambulância, seja para solicitar um transporte, por exemplo, para levar essa mulher até a sua residência, se não há comprometimento de saúde ou de segurança, não é? Então, o garçom ou o dono do estabelecimento, ele tem que estar apto e agir de forma rápida para prestar esta assistência. O protocolo fala em algum sinal? Ou a mulher sempre tem que comunicar? A gente vê na internet a mulher fazendo algum tipo de sinal, estou sendo... Aquele sinal do batom foi uma outra campanha que foi promovida pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça já tem pelo menos 4 anos, não é? Em que as mulheres, ao sinalizar com seu batom um X vermelho na mão, não é? E
apresentar este sinal, especialmente nas redes de farmácias. Não é? Elas, então, teriam que receber ali por parte do atendente imediato atendimento. Né? O protocolo Não Se Cale diz muito mais respeito à capacitação das pessoas que atuam neste setor de bares, restaurantes e casas noturnas. E aí, como é que a gente fala? O que essa mulher apresenta? Não é? Tem casos de violência física e que o garçom vai perceber, não é? Sim. Que houve ali um caso. Tem as brigas, tem as agressões verbais, não é? Tem as formas de manifestação da violência que varia. E ele vai agir segundo a violência que foi praticada, não é? De acordo com a violência que foi praticada. É mais uma lei que nasceu aqui na Alesp, essa de iniciativa da deputada Damares Moura. Eu prometi, eu não gosto de fazer as coisas e prometer e depois não cumprir, mostrar os livros da doutora Rosana. Sim. Enquanto isso, a doutora Damares fala um pouquinho do SaferNet, que a gente vai colocar no ar agora, que é um e-mail importante. Sim, o Safer é comunicação, sem cedilha e sem o acento. Comunicação, @safernet.org.br. Também é um canal de denúncia, inclusive garantido o anonimato. Instituição respeitada e então vale a pena também a gente ter isso aí anotado. Vamos mostrar seus livros aí. Aliás, queria que você falasse como é que você está nas redes sociais. O pessoal está perguntando aqui. Sim, eu estou como @doutora, por extenso mesmo, doutora Rosana. Que aí lá você vai encontrar algumas palestras, alguns conteúdos bem importantes para vocês. Quanto aos livros, eu tenho alguns livros escritos. Esse daqui é um livro que eu amo. Pode mostrar. Acho que eu mostro para o mesmo, né? Esse é o Abundância na Falta. É um livro que ele tem um aspecto, a história da minha família, da minha avó, de violência doméstica e como isso afetou a minha mãe e como a minha mãe lidou com toda essa história. Mas aqui eu falo sobre os efeitos da violência no cérebro, como você pode prevenir, como você pode sair de um relacionamento violento. E trago aqui muitas dicas de autoestima, de como lidar com trauma, como se respeitar. Bastante assunto muito interessante. De onde vem esse título, Abundância na Falta? Achei interessante. Da história da minha mãe. Ela é alguém que... Um dia eu pergunto para minha mãe, já adulta, psicóloga, e eu falo assim, mãe, como a senhora consegue ser a mulher mais acolhedora que eu conheço, sendo que a senhora foi rejeitada por uma sociedade? Uma menina que na década de 50 é filha de um casal separado, então ela sofria essa rejeição. Ela deu essa abundância e ela tinha essa falta desse amor, mas ela conseguiu transpor. Isso é interessante. E eu pergunto para ela também, mãe, como a senhora consegue ser a mãe mais incrível que eu conheço, que teve uma sabedoria para educar os filhos, sendo que a senhora não teve a própria mãe? E ali, Jeremias, aquela mulher que tinha a 4ª série do ensino fundamental, faxineira, ela me ensinou algo que resultou nesse livro. Há 20 anos que a minha mãe faleceu. Mas ela ali, da forma dela, ela olha para mim e diz assim, filha, não que eu me considere, mas eu tenho tudo para ser a melhor mãe do mundo, porque eu sei o quanto uma mãe faz falta. Olha, então, daí já... Abundância na falta. Que coisa, abundância na falta. E eu sou a pessoa mais indicada para ser a mais acolhedora do mundo, porque eu sei o quanto a rejeição dói. E ela foi tão profunda que ela disse assim, filha, dizem que não há nada mais gostoso do que comida de mãe. E eu não sei o gosto da comida da minha mãe. Poxa vida. Então eu faço questão de cozinhar para vocês. E agora pode ter a comida da filha também, né? Isso é tão interessante porque ela me ensinou que da escassez nós podemos ser os maiores doadores na vida. Que bonito. Então ela me ensinou que é possível viver a abundância na falta. É importante, né, deputada, isso que ela falou da gente, as gerações passadas, a violência era maior ainda, né? A gente vê a história dos nossos avós contando violências terríveis. E conhecer um pouco da sua mãe, do seu avô, perguntar para sua mãe como é que foi. Tem família que não conhece. Aí você vai entender um pouquinho a sua mãe, entendendo a sua avó, sua bisavó, né? Sim, e essas questões são familiares, Jeremias. E quando a minha mãe, ela tem a sensibilidade de contar, e ela mesmo nas suas dificuldades, ela disse que ela decide lá na infância
que aquilo que ela não recebeu, ela daria. Porque ela sabia o quanto para ela custou viver sem. Então, ela me ensinou que é possível viver... Está tudo contado nesse livro aí. Vamos ver os outros com dois detalhes. aí. Neste livro aqui, ele é um livro que eu escrevi, ainda não lancei, olha, primeira mão aqui, para o Parlamento Aberto. Inédito. Inédito. O amor não machuca. Neste livro, eu trago todo um protocolo para meninos e meninas prevenirem a violência nos relacionamentos íntimos. Então, aqui eu falo como dizer não, como procurar ajuda, como reconhecer um relacionamento abusivo e muito mais. Coloco poema para eles. Eu estou convidando a doutora Rosana Jeremias para a gente lançar esse livro aqui. Com na cobertura Lesp, da Rede Alesp, né? Com cobertura da Rede Alesp, porque é um assunto bem solene esse, e se ela aceitar o convite, a gente lança o livro aqui. Não, nós temos questões culturais, Jeremias, que a gente precisa romper. Nós somos um país religioso. Então, a confusão que se faz com 1 Coríntios 13, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Crê. E eu trago até análise sobre o que de fato é esse amor. Então, quem é que ama? Se eu amo o meu parceiro, eu vou permitir que ele me machuque, porque tudo suporta? Então, eu trago isso numa linguagem para os adolescentes. Trago aqui um casal, Liz e Gu, que eu coloco eles na história para poder exemplificando os limites, onde pode ser uma violência, porque nós temos um estudo no estado de São Paulo, conduzido pela doutora Zila Vandermeer, que é a minha contemporânea de Escola Paulista de Medicina, lá na nossa neurociência, e ela traz um assunto muito interessante, que mais de 70% das meninas que têm um relacionamento íntimo no estado de São Paulo, que sofrem violência, mais de 70% das que sofrem violência no relacionamento nem conseguem identificar que aquele comportamento foi violento. É o que a gente falava, é questão de ensinar, de educação, saber os limites, que eles são muito difíceis, às vezes, até de identificar. Dúvida. Vamos mostrar o outro, que eu estou curioso aí, o pessoal também. Tem mais um, gente. Esse daqui, na verdade, eu confesso que é um livro, assim, do coração, como uma neurocientista que viu tanto avançar dessa ciência. E eu fiz esse livro, 53 Descobertas Fascinantes da Neurociência, que é uma jornada histórica e científica sobre o cérebro humano. E nele eu mostro quão especiais somos. E por sermos tão especiais, nós não podemos aceitar que ninguém nos machuque. Esta é a ideia de fundo do livro, mas ele vem trazendo quão fantástico é o nosso cérebro. Então tem muitas curiosidades da questão incríveis. Histórica, né? Você faz um levantamento histórico. Faço um levantamento histórico. E a ciência, assim... ela dá saltos, assim, se a gente pegar os últimos 10 anos, às vezes em 10 anos a gente evoluiu tudo que não evoluiu em 300 anos, né? Nós tivemos um salto imenso na década de 90, eu já era neurocientista, doutora Damares, olha só. Outro dia. Outro dia. Anos. Nós fez parte da primeira reunião da primeira Sociedade Brasileira e Latina de Neurociência. E é muito interessante porque a década de 90 foi considerada a década do cérebro, porque nós começamos a ter imagens do cérebro, tomografias, ressonâncias. Então, nós avançamos muito. E eu tenho para mim que agora com a inteligência artificial nós vamos dar um outro pulo gigantesco, porque já fizemos aí descobertas incríveis sobre o cérebro com o avanço da tecnologia. Mas ainda estamos arranhando no conhecimento deste órgão, que é considerado um dos objetos mais complexos estudado pelo ser humano. Porque nós somos capazes de, por exemplo, identificar uma imagem em 13 milésimo de segundo. Uma rede de inteligência, né, uma rede neural artificial pode levar até 40 minutos, o que os seus olhos são capazes de identificar em apenas 13 milésimos de segundo. Sim, 13 partes, se você pegar um segundo e dividir em 1000 partes. Então, pensa que nós somos esses seres tão incríveis, tão especiais. E tão desconhecido, né, doutora Damares? Porque a senhora falava da violência psicológica e ela é tão agressiva quanto a violência física, mas até então precisou ser reconhecido no direito porque não se entendia isso. Por isso que é bom conversar com psicólogos e neurocientistas que fazem pesquisa e trazem isso para a gente. Né? E você sabe, eu quero só adicionar a questão da criança e do adolescente, né? Que são igualmente vítimas de intensa violência doméstica, embora estejamos no agosto lilás, mas
Rô apresentou aí este livro que é direcionado para esses indivíduos em formação, criança e adolescente. E, Jeremias, eu, semana que vem, estarei com o secretário da Educação, Vinícius, para tratar da reimplementação. E como a gente está no Parlamento aberto, é importante que as pessoas saibam o que estamos fazendo aqui e a relevância disso, não é? A reimplementação de uma lei de minha autoria de 2021, a 17.337, que cria o primeiro programa escolar, Rô conhece bem, de combate à violência doméstica contra crianças e adolescentes. O que essa lei propõe? E ela foi implementada em 2021, já capacitou milhares de professores. Fizemos um curso, Jeremias, pela Escola de Formação de Professores de 40 horas, para capacitar professores a trabalharem o tema da violência doméstica em sala de aula, com linguagem adequada, conforme cada faixa etária, não é? E para os professores estarem aptos a identificar os sintomas que as crianças emitem. Porque, invariavelmente, Rô pode me corrigir, criança e adolescente vítima de violência vai emitir sinais. E se o professor não está apto e preparado a identificar, ele não vai ajudar e nem ele vai denunciar, né? Então, eu estou indo semana que vem em busca do reinício ou da reimplementação da lei e para que o curso seja novamente disponibilizado na plataforma de educação da Secretaria da Educação, para que os professores retomem este curso que oferece uma diplomação para o professor, ou seja, ele está apto a trabalhar o tema da violência doméstica, do abuso sexual em sala de aula, e ele estará apto a identificar os sinais que as vítimas emitem em sala de aula. Com isso a gente vai encerrando com chave de ouro, agora a gente só tem mais um minutinho, mas eu queria passar rapidamente, doutora Rosana, interessante isso, falar disso na escola, né? Porque a gente falou que se a gente vai gerações mais para trás, a gente vê violências muito acentuadas, né? E saber identificar uma violência, às vezes a criança, talvez nossos pais, nossos avós não tiveram essa educação como elas podem ter. E às vezes o inverso acontece. A criança leva para dentro de casa e fala, olha mãe, isso é violência, essa linguagem é violenta, né? E aí um aprendizado. Então, com a senhora encerrando, passo depois para a doutora Damares rapidinho para a gente encerrar. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Para você que nos assiste, pense que sempre que houver uma mudança de comportamento que gere prejuízo, é necessário olhar com atenção. E olha, pode ser uma queda no rendimento escolar, uma vontade de fazer xixi o tempo todo que essa criança tem, uma irritabilidade, uma indisciplina, um sono que não passa, aumentou a ingesta alimentar ou não quer nem a merenda. Qualquer mudança neste comportamento é necessário olharmos, porque a escola ainda é um dos lugares mais seguros que existe para uma criança. Então, nós precisamos estar capacitados e olhar com muito carinho para essa criança que tem uma alteração no seu comportamento. Pense nisso e haja para evitar, para prevenir e também combater a violência. E como a gente viu, talvez a gente já tenha novidades aí depois desse encontro da deputada com o secretário de Educação. Com a senhora a palavra agora. Agosto Lilás foi um universo de realizações, campanhas, e passeata, encontro, recebeu a população. Aqui é o pontinho do iceberg que a gente mostrou. Todo ano vai ter, então, mas o trabalho da senhora continua. Aquele recado final, principalmente para a mulher. Eu quero agradecer, não é, a TV Alesp, o Parlamento Aberto, você, querido Jeremias. E a minha palavra final é de encorajamento à denúncia. Eu preciso fazer este trabalho, porque eu tenho a convicção de que o silêncio é o maior desafio que nós temos hoje. Para oferecer ajuda, assistência, acolhimento, para transformar a realidade de uma mulher que sofre violência, ela precisa contar. Mesmo que ela não vá a uma delegacia, ela conta para alguém da família que pode igualmente promover esta denúncia. Portanto, a palavra final é: denuncie, para que você receba ajuda e vidas sejam salvas, Jeremias. Chave de ouro, quebrar o silêncio. Se não for na delegacia, comece conversando com aquela pessoa próxima, ela vai te orientar. E às vezes você não está entendendo o que está acontecendo na sua cabeça. Um olhar externo ajuda muito. Então, foi muito produtivo. Obrigado, deputada, mais uma vez. Doutora Rosana, obrigado mais uma vez.
E já fica o convite para voltar, porque tem muito material aí para a gente. Acompanha elas nas redes sociais e, claro, a gente sempre faz o convite. Acompanhe seu deputado, no caso a deputada Damares Moura também tem lá nas redes sociais, na rede social da Alesp, no nosso site oficial e, claro, aqui na TV Alesp, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Continue mandando esses temas que a gente vai discutindo aqui também, tá bom? Até a próxima edição.